Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você aí, nós aqui, irmanados nos próximos 30 minutos para refletirmos assuntos de grande interesse da nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, pela 14ª vez, se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades, as últimas coisas que acontecerão terminada a breve aventura humana. Aqui na Terra são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65, sim, eu disse isso mesmo, 65. Ao tema do inferno, 28 programas, e ao tema do paraíso, com esse, 14 programas. Continuamos a investigar nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento os fundamentos para essa realidade gozosa, jubilosa, que é o objeto da nossa esperança. É o conteúdo do último artigo do Credo: creio na vida eterna. E vimos no encontro passado várias passagens do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, de 20 a 21, Efésios capítulo 2, versículo 19. Vimos também Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 6. Pois bem, depois iniciamos a abordagem nas cartas de São João, começando pelo livro mais enigmático, o livro mais misterioso, porque cheio de cifras, cheio de símbolos, cheio de imagens que para alguns são imagens assustadoras, o livro do Apocalipse, e nos detivemos durante um certo tempo na passagem Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que fala do vencedor, o céu como vitória. E o vencedor vai se tornar no céu uma coluna no templo de Deus. Vimos o que significa templo, é o próprio Jesus, falava do templo do seu corpo, diz São João no episódio da expulsão dos vendilhões do templo. No céu não haverá templo de pedra, mas é o próprio Cristo que será o templo. Não há necessidade de nenhum santuário, de nenhuma obra da mão dos homens, mas o próprio Deus será o templo e nós habitaremos nele. E uma coluna no templo do meu Deus, vimos o sentido, o significado da coluna. Mas esse versículo ainda tem algumas expressões que precisam de pontuação. Jesus vai gravar, Jesus que é Deus, vai gravar o nome de Deus naqueles que vão participar dessa felicidade sem fim. O nome da nova Jerusalém, a Jerusalém que desce dos céus, e o nome novo. Que nome é esse? Como é que se grava o nome de Deus? Como é que se grava esses nomes nessa coluna que seremos nós? Essa coluna lá no céu. Vamos ao texto e depois busquemos em outras passagens da Escritura ajuda para compreendermos essa frase enigmática. O céu descrito como o lugar dos vitoriosos, daqueles que venceram essa grande peregrinação, os que passaram pela grande tribulação aqui na terra. Vamos ao texto. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Então, coluna, já vimos. Templo, já vimos. Depois, de onde jamais sairá. Essa coluna não vai sair jamais de lá. Ninguém vai sair jamais do céu. O céu é por toda a eternidade. É uma felicidade que jamais acabará. É um júbilo que não terá fim. É um gozo, é uma alegria intermináveis. É uma felicidade que se estenderá para sempre. Assim como o inferno é chamado de fogo eterno por Jesus. Fogo inextinguível, isto é, não vai se extinguir, não vai acabar, não vai se apagar jamais.
mas deixemos o inferno para lá, porque já tratamos dele em 28 programas. Deus nos livre dessa realidade que, modéstia à parte, ficou bem explicada em 28 programas, e remeto você a essa questão já abordada, a esse novíssimo horroroso, que foi objeto da atenção de 28 programas. De lá não sairá jamais. Apocalipse 3, versículo 12, de onde jamais sairá. O céu como realidade perpétua, contínua, para sempre. Imagine o que é viver na felicidade que não acabará jamais. Os momentos de felicidade aqui na Terra são vividos intensamente, sem dúvida alguma, e guardados na memória, quando vem à mente, nós nos alegramos tanto, foi tão bom aquele período, aquele momento, aquela época, aquela fase da minha vida foi linda, mas a própria aventura da vida se encarrega de nos colocar diante de situações dramáticas, com lágrimas derramadas, com aperreios, com aflições, com perturbações, com dramas, com pesadelos, etc. No céu, não. Felicidade que jamais acabará. Repito, de onde jamais sairá. Quem está no céu jamais pecará, portanto, jamais irá para o inferno. A recíproca também é verdadeira, e evoco a parábola de Lázaro e do rico Epulão, onde pai Abraão diz para o rico que está nos tormentos do inferno: entre nós e vocês existe um abismo, de sorte que quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Abismo, ou seja, ninguém sai do inferno, jamais. Ninguém sai do céu, jamais. A próxima pontuação, ainda nesse versículo: escreverei sobre ele o nome de meu Deus. Como é que Deus vai escrever? Será que ele vai pegar uma caneta e vai escrever, olha aqui, o nome de Deus Pai? Não é isso. Escreve-se o nome, a ideia de escrita significa quando você impregna numa realidade, o sentido humano, o sentido comum da palavra escrever. Quando você impregna numa realidade material algo que fica marcado, ok? Ok? Então, algo é escrito, isto é, está marcado, está assinalado no papel, enfim, no papel, na coluna, sei lá, em alguma coisa, quando você escreve, fica lá marcado, fica lá impregnado. Aquela marca, digamos assim, passa a ser um sinal distintivo, um sinal característico da matéria, do papel, sei lá, da coisa em que se escreve. Isto é, lembram quando o apóstolo Paulo diz, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim? Pronto, não sou eu que vivo. A marca que Cristo impregnará no céu jamais será tirada. Eu em Cristo e Cristo em mim. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aqui está o sentido da palavra eu escreverei. Isto é, eu marcarei nessa pessoa que vai estar comigo, nesse vitorioso, a minha marca que sou eu mesmo. Atenção, escreverei sobre o nome de meu Deus. Quem está falando aqui é Jesus. Qual é o Deus de Jesus? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não disse meu Pai, mas meu Deus. Qual é o Deus de Jesus Cristo? É o Deus que é Ele mesmo, segunda pessoa da Trindade, o Deus que é o seu Pai, a primeira pessoa da Trindade, e Deus que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Deus de Jesus Cristo é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que se revelou em Cristo como Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, marcar o nome de Deus significa para sempre essa coluna que somos nós lá no céu, no templo de meu Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que fala de si ao dizer que é templo. A vida dos eleitos, a vida dos bem-aventurados estará marcada, impregnada, inserida, mergulhada na vida da Trindade, no coração do Pai, no coração do Filho, no coração do Espírito Santo, por toda a eternidade. Então, eu escreverei sobre ele o nome de meu Deus. Mas Jesus avança. E o nome da cidade de meu Deus?
Qual é o nome da cidade do meu Deus? Qual é a cidade de Deus? É Ele mesmo, a Nova Jerusalém. Isto é, para sempre estará em mim, estará em nós, oxalá, os eleitos, os bem-aventurados, essa realidade. Eu tenho a cidadania que jamais perderei. Ela está impregnada em mim. Eu no céu, o céu em mim. Eu em Deus, Deus em mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Atenção, eu com ele e ele comigo. Eu no céu, o céu em mim. Eu, participante do céu, e o céu impregnando a minha vida como cidadão do céu por toda a eternidade. Aqui está marcar o nome da cidade. Isto é muito mais do que um passaporte, muito mais do que um sinal externo. É a própria vida do eleito que traduz. Não é apenas que ele está no céu, ele é o céu, ele vive o céu. Ele vive a eternidade no seio da Trindade com os seus co-herdeiros, com os seus concidadãos. E, finalmente, a Nova Jerusalém, que é a cidade do céu, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Nome novo. E o nome de Jesus muda? Quer dizer, então, que quando Jesus veio à Terra, o nome dele era Jesus, e no céu ele vai ter um nome novo? Não. Eis que eu faço novas todas as coisas. Ele disse. O céu é novidade no sentido de que é uma realidade que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, é um nome novo no sentido de que é um eterno que nunca mudou. Novo não para ele como uma novidade, isto é, novidade para nós é algo que eu não conhecia, ou que não existia e que apareceu como inédita. Essa categoria não se aplica a Deus. Deus é sempre novo. É uma novidade que sempre é a mesma e que para nós sempre se nos revela como uma novidade. Porque é um mistério inextinguível, porque é um mistério inesgotável, porque é um mistério que não se esgota jamais. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco nós vamos retomar isso, porque nós vamos ver que nome novo é esse na famosa expressão do capítulo 19 do Evangelho segundo do Apocalipse de São João. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Ele é essa realidade que vem triunfante. É o nome novo, o nome dele, a gente vai ver no segundo bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo bloco do nosso compromisso semanal, o programa Luz da Vida, que vai ao ar no final da tarde do primeiro dia da semana. Luz da Vida, que pela 14ª vez se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana terminada a sua breve peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, nós dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 65 programas, ao tema do inferno, 28 programas e, com esse, 14 programas dedicados ao paraíso. E ainda temos muito mais. Retomamos o argumento do primeiro bloco, citando e comentando o Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que apresenta o céu como prêmio para os vitoriosos, vitoriosos que vão se tornar coluna no templo de Deus. Já explicamos o que significa coluna, já explicamos o que significa templo de Deus. E nele, Cristo Jesus vai escrever o nome de Deus, o nome de meu Deus, ele disse, já explicamos isso. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus, também vai ser escrita nessa coluna, já explicamos também esse significado, o que significa essa expressão. E agora vamos explicar
última parte desse versículo, porque Jesus vai dizer que vai escrever nos vitoriosos que estão no céu e que estarão no céu, o seu nome novo. O que significa isso? De novo, Apocalipse 3, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. O meu nome novo. Jesus vai escrever um nome novo dele nos eleitos. O que significa isso? Qual é o nome novo? Será que Jesus vai ter um segundo nome? Não vai se chamar mais Jesus, vai ser um outro nome? Apocalipse precisa ser lido sempre na ótica de todo o Antigo Testamento e de todo o Novo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, se diz: Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda? Em Deus não há alteração. Deus é imutável. Então o nome de Jesus vai ser um nome eterno, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. O famoso hino cristológico de Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11. É um nome eterno. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, diz o apóstolo Paulo nos Atos dos Apóstolos. O nome de Jesus não muda, mas é novo. Ora, se é novo, não é diferente? Novidade para nós, no tempo, comporta, às vezes, mudança. Às vezes, alteração. Às vezes, novidade no sentido de um ineditismo. Isto é, uma coisa inédita, que nunca foi vista, que nunca foi abordada, que nunca foi apresentada, etc. Em Deus, não. Em Deus, se deve falar propriamente de uma imutabilidade. Deus é imutável, mas é mistério. E um mistério que nunca se esgota. Quando esse mistério se revela, se dá a conhecer, isso se aplica já aqui na terra, mas no céu em plenitude, é um novo imutável. É um novo que nunca mudou. E por nunca mudar, mas por ser mistério, sempre se revela como uma novidade. Pronto. Dito isso, agora vamos ver no Apocalipse que nome novo é esse que Jesus vai escrever nos eleitos. Com a palavra, primeiro, o Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 2. Para nós entendermos o nome novo que está em Apocalipse 19, esse nome novo de que fala Apocalipse 3, vai aparecer em Apocalipse 19. Mas Apocalipse 19 é, digamos assim, uma explicação do que aparece em Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 2. O que é que aparece em Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 2? Vocês já ouviram falar dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse? Sim, são realidades. A primeira não, mas as outras 3 são realidades pavorosas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem assustar os 4. 3 sim. 3 sim. 3 são terríveis, mas o primeiro não. Vejamos quem pode lembrar quais as cores dos cavalos e dos cavaleiros do Apocalipse. Primeiro cavaleiro do Apocalipse, esse texto sim vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, e é o primeiro, confortador. Os 3 são assustadores, mas por vir primeiro esse que é gozoso, esse que é jubiloso, e vamos explicar quem é esse cavaleiro, a realidade catastrófica, a realidade perturbadora que vem trazer esses 3 cavaleiros, o segundo, o terceiro e o quarto, elas devem ser vistas na ótica do primeiro cavaleiro. Vamos ao texto, Apocalipse 6, de 1 a 2. Depois vi o cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: Vem.
Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. No mundo tereis tribulações. Tende coragem. Eu venci o mundo. De quem é essa frase? De Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Repito, vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Apocalipse 6, de 1 a 2, lido e interpretado na ótica do evangelista João, na verdade, palavras de Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. Aqui está. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter tribulações. Coragem. Eu venci o mundo. Pronto. Vocês acabaram de descobrir quem é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Jesus. E vamos provar isso não só com as palavras de Jesus, já está provado. Quem vence o mundo é Jesus, não é o diabo. E o cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, Jesus é rei, e partiu como vencedor para tornar a vencer. Vencedor, já venceu. Para tornar a vencer, vai vencer de novo. Jesus já venceu o diabo com sua morte e ressurreição. Jesus venceu o pecado com sua morte e ressurreição. Jesus venceu o poder das trevas com sua morte e ressurreição. E vai tornar a vencer. Virá de novo como vitorioso. Os demais cavaleiros do Apocalipse, por favor, no versículo, de novo, Apocalipse capítulo 6, um cavalo vermelho, e quem o montava tinha o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros e foi-lhe dada uma grande espada. Portanto, segundo o cavaleiro, cavalo vermelho evoca a ideia de quê? De tirar a paz. Guerra, sangue derramado, morticínios, fratricídios, nação contra nação, etc. Terceiro cavaleiro do Apocalipse, um cavalo preto que tem uma balança na mão. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto lembra o quê? Lembra carência de elementos necessários para a nossa vida. Significa carestia, significa privação de recursos, significa indigência, significa a humanidade mergulhada nessa terrível realidade. Falta-nos o necessário para vivermos dignamente. Quarto cavaleiro do Apocalipse, o cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Bem, não é o momento aqui de nós dissertarmos sobre essas 4 realidades. Então, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo esverdeado. Mas o que nos interessa é o cavalo branco, aquele que vem com um arco, o que venceu e voltará a vencer. Muito bem? Então, vamos agora a Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 13, para nós percebermos quem é esse cavaleiro montado num cavalo branco. Aqui está a resposta. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Agora vem a resposta. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. O Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Pronto, aqui está no finalzinho de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, onde Jesus diz, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, já explicamos, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, já explicamos,
assim como o meu nome novo. Aqui na terra, Jesus. No céu, também Jesus. Jesus enquanto Verbo de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No céu, para sempre, estarão impregnados nos eleitos o nome de Deus Pai, o nome de Deus Filho, o nome de Deus Espírito Santo, o nome de meu Deus, o nome da Jerusalém Celeste, isto é, cidadãos por natureza renovada pela graça, numa felicidade sem fim, numa realidade gozosa e jubilosa que jamais se extinguirá, e o meu nome novo, isto é, eu neles e ele em mim. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Espero que tenha ficado, modestamente, espero que a explicação tenha entrado no seu coração e ficado para sempre. Apocalipse 3, versículo 12. Está terminando mais um programa. No próximo programa continuaremos esse argumento. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Cássio.